Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E eu quero meditar na palavra de Deus com você hoje. E é exatamente esse tema que eu coloquei para você aí. A carta de afronta de Senaqueribe. Você sabe que essa história, ela está aqui em Isaías. Você pode depois abrir a sua Bíblia aí, capítulo 37. Mas antes de eu entrar aqui na palavra de Deus, de nós meditarmos juntos, você sabe que Senaqueribe, ele era um rei da Síria e ele estava dominando a sua região na época, invadindo as cidades, os povos e destruindo tudo e assumindo o controle de tudo. E quando ele se depara com a cidade de Jerusalém, onde estava Ezequias, que era um objetivo seu a ser conquistado, então ele começou a ameaçar, a afrontar Ezequias e ao próprio Deus. E é sobre isso que nós vamos refletir e meditar nessa palavra de hoje. Então, eu quero pedir para você ficar até o final, que você venha assistir com calma, que você venha entender o que a palavra de Deus vai acrescentar na sua vida e de que maneira você pode aplicar essa palavra para os dias atuais, para os dias que nós vivemos hoje. Amém? Até porque a palavra é viva e tudo que está aqui, meu irmão, serve de exemplo para aplicarmos à nossa vida, ao nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você já é inscrito, eu quero te pedir aqui que você deixe o seu like, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem muitas pessoas que assistem aqui o canal e não são inscritos ainda. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para sempre que sair um vídeo novo você receber e não ficar de fora. Glória a Deus. Vamos meditar, vamos entrar na palavra de Deus. Então você pode pegar a sua Bíblia, a minha está aqui já, ó, e abrir em Isaías capítulo 37. Eu vou aqui meditar em alguns versículos, não dá para me ler toda a história por causa do tempo, senão vai ficar um vídeo muito longo. Então quero ser objetivo, claro e de uma forma simples para que você entenda e aprenda mais da palavra de Deus. Eu vou colocar para você na tela Isaías 37, versículo 1. Diz assim: E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias, ele rasgou as suas vestes e se cobriu de saco, ou de pano de saco em algumas traduções, e entrou na casa do Senhor. O que o Ezequias ele ouviu? Deixa eu explicar para você, né? Eu acabei de falar. Ele ouviu toda a ameaça, toda a afronta que Senaqueribe, que era o rei da Síria, tinha feito contra a sua vida, contra o seu povo, contra a sua cidade. Quando ele ouviu aquela ameaça, ele rasgou as suas vestes em revolta e se cobriu de saco. E ele foi e entrou na casa do Senhor. E aqui nós já temos uma primeira lição, um primeiro entendimento que eu quero meditar com você. Quando você recebe uma notícia ruim, o que você faz? Ou quando você recebe uma ameaça? Porque aqui ele foi ameaçado. Ele recebeu uma ameaça aqui. E o que ele fez? Ele foi até a casa do Senhor. Quando você recebe uma notícia que não te agrada, quando você recebe uma má notícia, qual que é a sua posição? Qual que é o seu posicionamento? Será que é igual de Ezequias? E isso é interessante, nós meditarmos e entendermos o quão importante é o fato de você ir até a casa do Senhor. E eu quero colocar para você aqui o entendimento disso, a minha anotação, tá bom? Eu coloquei assim, ó, vou colocar para você na tela. Ezequias foi para a casa do Senhor. É exatamente isso. Simples, né? Ele foi para a casa do Senhor. Por quê? Porque na casa do Senhor, meu irmão, na casa de Deus, você tem direção, você ouve a palavra, você recebe força. Exatamente isso. Para vencer qualquer afronta, aflição ou problema que possa surgir na sua vida. Amém? Então, quando ele recebeu aquela notícia, ele foi até a casa de Deus. Mas vamos continuar aqui. Em nome do Senhor Jesus. E quando ele foi até a casa de Deus, ele fez algo aqui que eu quero colocar para você, que está no versículo 5 e 6. Diz assim, ó. Versículos 5 e 6. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhe disse: Assim direis ao vosso Senhor. Senhor aqui minúsculo, que significa que é o Ezequias, que é o rei. Assim diz o Senhor, maiúsculo, que é Deus. Não temas à vista das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Vamos entender esse pedaço. Então Ezequias
foi até a casa do Senhor. E quando ele estava indo, antes de ele ir, ele falou, olha, vai até Isaías. Falou para os seus servos. Vai lá até Isaías e fala para Isaías tudo o que está acontecendo. E quando eles chegaram lá, Isaías deu uma resposta para eles. Não temas. Não temas. Tudo que você ouviu, não temas. Por quê? Porque Deus vai proteger você. Deus vai te guardar. Ele recebeu uma palavra. E eu coloquei aqui o entendimento disso. Ezequias enviou os seus servos até o profeta, pois entendia a importância de ter um líder espiritual para o orientar no momento da dificuldade. Olha que interessante. Quando ele recebeu a notícia, ele foi até a casa de Deus. Nós vimos ali no versículo 1. E aí ele mandou os seus servos irem até o profeta. E quando o profeta recebeu aqueles servos de Ezequias, ele falou, olha, não temas com as palavras que você ouviu, porque Deus vai te proteger, Deus vai te guardar. O que eu entendo com isso? Que existia uma aliança entre Ezequias e Isaías, que era o profeta, que era o seu líder espiritual. Meu irmão, você precisa de um líder espiritual. Você precisa ter alianças com pessoas de Deus. O seu pastor é seu líder espiritual, na sua congregação, onde você congrega. Então, existem lutas que você tem que pedir ajuda, que você precisa consultar o seu pastor, o seu líder. Isso é importante. Olha a visão de Ezequias. Ezequias era um rei, mas ele entendia que ele precisava de um profeta, que ele precisava de um líder espiritual. Ele, mesmo na posição de rei, ele não foi orgulhoso a ponto de falar, não, vou para a batalha, vou lutar contra o Senaqueribe, que era a ameaça que ele estava enfrentando. Não, ele foi até o profeta. Ele falou, olha, vai lá que eu vou na casa de Deus orar. Fala com o profeta o que está acontecendo, que eu vou falar com Deus. Olha a vida espiritual que ele tinha com Deus. E será que nós fazemos isso? Temos esse entendimento? Bom, fica mais aí um ponto de reflexão para a gente meditar e entender. Amém? Mas vamos continuar em nome de Jesus. Então ele tinha um líder espiritual, ele tinha um mentor, né? Alguém para o orientar, dar uma direção. E você precisa ter, nós precisamos ter. Agora vamos para o versículo 14. O que Ezequias fez quando ele recebeu a carta? Diz assim, recebendo, pois, Ezequias as cartas de afronta, né? Que é o nosso título, das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Nós vimos no primeiro versículo. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Olha o que ele fez. Ele recebeu aquela afronta, aquele problema. O que ele fez? Ele colocou diante do Senhor. Ele levou diante do Senhor aquela afronta. Ele colocou diante do Senhor aquela afronta, aquele problema. O que você faz quando um problema surge na sua vida? Qual que é o seu posicionamento? Qual que é a sua posição espiritual, meu irmão? Qual que é a sua posição espiritual, minha irmã? Quando você recebe uma má notícia, você recebe uma ameaça, o que você faz? Ezequias, ele colocou diante do Senhor. Ele pegou a carta, imagina que seja uma carta, isso aqui, meu esboço da mensagem aqui que eu estou pregando para você, e ele colocou diante do Senhor. Ele falou, Senhor, está aqui, ó. Olha a ameaça que eu estou passando. Olha o que está acontecendo comigo. Ele levou diante de Deus. E você deve fazer o mesmo. Nós devemos fazer o mesmo. Levar diante do Senhor. Não adianta você, meu irmão, querer resolver coisas que só Deus pode fazer. A situação de Ezequias aqui, não adiantava ele querer ir para a guerra e enfrentar Senaqueribe. Era bem mais forte do que ele. Era um exército muito mais poderoso. Mas ele sabia do poder de Deus. Por isso ele apresentou a Deus a sua afronta. Ele apresentou a Deus o seu problema, a sua queixa. Tem uma palavra que diz, né, que lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É um salmo que fala sobre isso. Você deve lançar sobre o Senhor. Você deve colocar diante do Senhor o seu problema, a sua afronta, a sua aflição. Talvez a sua afronta é você ver o seu filho nas drogas.
ou afastado de Deus. Isso é uma afronta para você. Não adianta você querer brigar, você não vai resolver. Talvez sua afronta é o seu casamento, que não tem paz, não tem alegria. Sua vida espiritual, seu ministério, que não desenvolve. Talvez é a afronta que você tem passado. O que você faz? Ah, vou ficar reclamando para um, para outro. Não, você deve levar diante de Deus. Claro, e ter um líder espiritual. Você precisa ter alguém que vai te ajudar a caminhar junto, que vai te dar uma palavra, que foi o que Isaías fez para Ezequias. Ele deu uma palavra. E a palavra que ele deu não foi qualquer palavra, foi a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus? Bom, vamos aqui então continuar. Então ele levou diante de Deus aquela carta, aquela ameaça, aquela afronta, aquele problema. E ele fez algo que me chama a atenção. E eu quero ler para você, que foi uma oração. Ele fez uma oração, meu irmão, poderosa, forte. Versículo 15 e 20. Do 15 ao 20, eu vou ler para você. Ó. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, olha a oração dele, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. E lançaram no fogo os teus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Olha que oração forte e poderosa, meu irmão. Olha que oração forte ele fez ao Senhor. E engraçado que ele fala aqui, né? Abre, Senhor, os teus ouvidos, os teus olhos, como se Deus fosse surdo ou cego. Não é que significa isso. É que, meu irmão, ele estava chamando a atenção de Deus. Ele queria chamar a atenção de Deus. Eu coloquei aqui, ó. Em sua oração, Ezequias reconhece que só Deus poderia livrá-lo naquele momento. Só Deus, meu irmão. Ele sabia que Senaqueribe era muito mais forte, que tinha muito mais poder e poderia destruí-lo. Mas ele confiava no Senhor. Às vezes o problema que você enfrenta aparentemente é maior que você. E pode até ser. O inimigo pode ser maior que você. Mas você tem um Deus. Você tem um Deus que é poderoso. Que pode todas as coisas. Tá dando para você entender? E é isso que a palavra nos ensina. Essa palavra está aqui, esse entendimento, para a gente meditar, a gente refletir. Quem é maior, o seu problema ou Deus que você serve? Eu sei que quando você está na situação difícil, a sua fé ela é provada. Mas você tem que entender que Deus tem poder para fazer qualquer coisa e mudar qualquer situação. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Fique comigo até o final para a gente entender o raciocínio dessa palavra. Em nome de Jesus. E aí o profeta Isaías deu uma palavra, falou assim, ó. Versículo 23. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçastes a voz? E ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Ou seja, aquela afronta que Ezequias estava passando não era somente contra ele, meu irmão, mas era contra o próprio Deus. Aquilo que ele estava passando, aquela luta, não era só contra Ezequias, mas era contra o próprio Deus. E eu entendo isso. Eu coloquei aqui o meu entendimento. Ó. Toda afronta contra a sua vida é como afrontar contra o próprio Deus. Porque, para pensar, se você é filho de Deus, se você tem vida com Deus, comunhão, o inimigo se levanta contra você, ele está se levantando contra o próprio Deus. Porque Deus é o seu Pai, o Senhor é o teu Pai. Então, se o inimigo se levanta contra a tua vida, ele está se levantando contra o próprio Deus, meu irmão. Então, a peleja não é somente sua, a peleja é do Senhor. Amém? Continuando aqui, em nome de Jesus. Versículo agora 29. Olha o que fez a queda de Senaqueribe acontecer. Isso aqui, ó. Por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância,
subiu até os meus ouvidos. Olha as palavras de Deus. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Olha a declaração de Deus através do profeta Isaías para Senaqueribe. Eu vou colocar um anzol no teu nariz, olha que coisa interessante, e freio nos teus lábios, ou seja, vou te parar, Senaqueribe. Meu irmão, Deus, ele tem esse poder para parar, para acabar com toda ameaça, toda afronta do inimigo. Ele é poderoso. E foi isso que destruiu Senaqueribe. O quê? A soberba dele o destruiu. E aí vem aqui o final, que eu acho muito forte, que é a provisão e o milagre de Deus. Versículo 36 e 37. Diz assim: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Era muita gente, meu irmão. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. Ou seja, toda aquela ameaça, toda aquela afronta foi destruída num dia. Foi destruída em um só momento. Deus mandou um anjo. Deus enviou um anjo, meu irmão, para fazer aquele grande milagre. E eu coloquei, não precisou Ezequias fazer nada, apenas crer na palavra do profeta, que era a palavra do Senhor. Ou seja, o Ezequias ele apenas confiou, apenas creu na palavra do profeta, que era a palavra do Senhor. E Deus fez um milagre, Deus mandou um anjo e destruiu todos os seus inimigos. Glória a Deus. Deu para você entender? Deu para você compreender esse estudo? Então, meu irmão, eu queria que você meditasse nisso e aplicasse essa mensagem à sua vida, aos seus dias atuais. Qual que é a afronta que você está enfrentando? Qual que é a luta que você está enfrentando? O mesmo Deus que fez esse grande milagre, livrou o rei Ezequias, que representa aqui o povo de Deus, que usou Isaías, que era um profeta, que representa um líder espiritual, um pastor, alguém que está na liderança espiritual, destruiu Senaqueribe, que representa aqui a figura do inimigo, do diabo. Esse Deus, meu irmão, que destruiu com um anjo 186 mil homens, ele pode fazer na sua vida também um milagre, se você crer. Agora, observe o que Ezequias fez para ter a vitória. Ezequias, ele orou, ele foi à casa do Senhor. Ezequias, ele buscou a Deus, ele tinha um líder espiritual, ele buscou ajuda. Ele falou com Deus, ele apresentou a sua queixa diante de Deus. E Deus teve misericórdia dele. Faça o mesmo e Deus vai ser com você. Deu para você entender essa palavra? Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Se você gostou dessa mensagem, se você compreendeu, deixa aqui no comentário, quero entender, quero ler o seu comentário também. Deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Tá bom? Que o Espírito Santo te abençoe, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.